Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Hydra e esse é o quadro Uma Hydra no Mercado Financeiro. Aqui eu vou compartilhar minha estratégia de investimento, minha performance de longo prazo e como eu faço a manutenção do meu portfólio. Eu sou o Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou te contar quais foram as ações que entraram e saíram da minha carteira de investimento. Para você que é novo no canal e ainda não acompanha a playlist Uma Hydra no Mercado Financeiro, saiba que a cada trimestre eu rodo vários critérios para tentar escolher as melhores empresas da Bolsa de Valores para eu me tornar sócio, tá? Então, março é um desses meses que eu faço esse processo e eu vou compartilhar com vocês o resultado final e explicar um pouquinho do raciocínio também. Para isso, eu vou compartilhar minha tela. E como que funciona esse processo de escolha das ações? Há um tempão atrás, quando eu comecei a estudar sobre análise fundamentalista, escolher minhas primeiras ações, eu fui documentando tudo que eu gostaria de analisar numa empresa, quais eram os resultados que eu gostaria de ver, né, em cada uma delas para que eu me tornasse sócio. Então, de uma forma macro, eu defini esses critérios aqui, ó. Então, eu gostaria que a empresa fosse lucrativa, pouco endividada, com uma boa margem líquida, distribuidores de dividendos, tá? Então, tudo isso aqui, depois eu deixei mais minucioso, né? Eu fui abrindo cada um deles e escolhendo alguns indicadores para poder chegar no resultado esperado, tá bom? Eu começo esse processo fazendo um afunilamento. Eu pego o filtro avançado do Status Invest e rodo alguns critérios iniciais para tirar o lixo, para sair de 400 e poucas opções para, sei lá, 50, 60 opções. E esse aqui é o site Status Invest. Para você também acessar a busca avançada de ações, é só vir aqui na lupa, busca avançada ações. E aqui você pode fazer a combinação que você quiser, tá? Então, Willer, eu quero apenas empresas com dividend yield maior que 6. Tá? Eu quero empresas que não passem de um PL de 20. Quero empresas que sejam lucrativas, que não estejam com prejuízo. Então, você pode colocar aqui maior que 0. Que tenha um crescimento médio anual de receita de pelo menos 10%. Então, você vai colocando aqui alguns filtros, clique em buscar, e aí, depois que você faz isso, ó, vou só clicar aqui para vocês verem, tem a opção de download. Tá? Então, eu faço o download, jogo para essa planilha aqui. Se vocês perceberem, eu tenho várias abas, né? Toda vez que eu faço esse processo, eu crio uma aba nova. E essa última é a março de 2023. E como é que vai funcionar? Eu crio, além de todos os dados que vêm já do Status Invest, eu coloco alguns critérios adicionais que eu coloco manualmente mesmo. Então, eu crio novas colunas com coisas que eu gostaria de analisar naquela empresa e que não estão na busca avançada do Status Invest. Tá? Então, algumas coisas que eu coloco, ó, PL médio, percentual de desconto, EV/EBITDA versus segmento. Vamos ver o que mais, ó. Eu gosto de ver se ele teve prejuízo nos últimos 5 anos, a margem EBITDA versus o segmento. E dependendo da coluna, eu já sei quais são as opções de resposta. Ó. Então eu coloquei que as possibilidades são top, na média ou ruim. Tá? E aí depois eu também coloco, ó, dessas três, qual que eu posso escolher para passar de fase, digamos. Escolher apenas top e na média. Vou fazendo isso, ó, ROI versus segmento, ROIC versus segmento, o histórico de receita está estável, o histórico de lucro está estável, né? Então vou fazendo isso e acaba transformando, né, uma planilha que é um pouco mais simples, que é a do Status Invest, num monstrinho, né? Olha só quantas colunas eu tenho. Vou passar de uma forma devagarzinho, depois vocês podem dar pause para vocês verem quais indicadores, o que eu levo em conta. Ó, então, eu vou colocando
todas as minhas colunas manualmente. Deixo também, né, já um menu suspenso para eu poder não precisar ficar digitando. Então eu só venho aqui, é top, ruim na média, seleciono, isso facilita a minha vida, eu ganho tempo também. É um processo demorado, é chatinho, tá? Eu levo mais de 1 hora para fazer, mas pelo menos é uma vez por trimestre, né? Não é nada muito que atrapalhe a minha vida. E eu começo já com uma planilha, só de usar o filtro avançado do Status Invest, eu já vou para umas 50 ações, tá? Funila bastante a amostra. E depois eu vou tirando os tickers, né? Para quem não sabe, ticker é o código da ação, repetido, porque tem empresa que tem ordinária, preferencial, unit, então eu vou excluindo, fico com uma só de cada empresa. Depois eu tiro bancos, tiro algumas empresas que estão com indicadores assim mostrando alguns resultados muito fora da curva, né? Às vezes você pega um dividend yield de 40%, um PL de 70 vezes. Então, números muito absurdos, eu já excluo também. Eu tiro também construtora. Então, algumas coisas assim que não se encaixaram muito bem na forma como eu analiso, com os indicadores que eu utilizo, eu vou excluindo. E depois, tá vendo aqui, ó, pessoal, que eu tenho várias linhas que eu deixei oculta, né? Então, conforme não vão passando no meu critério, eu vou ocultando a linha, tá? Então, eu vou abrir uma qualquer aqui, ó, Alupar, por exemplo. O que eu faço? Eu começo filtrando com, por exemplo, aqui, ó, teve prejuízo, o histórico de receita está estável, o de lucro está estável. E aí, antes de eu gastar meu tempo para preencher todas as colunas, pode ver que eu não preenchi todas da primeira linha, ó. Tem várias em branco. Eu começo por esses porque eu sei que esses 3 aqui geralmente já mata várias empresas, tá? E aí aqui quando deu não, eu parei de analisar para ganhar tempo, ocultei essa linha e parti para a próxima, tá? Então essa lista que está aqui são as empresas que acabaram passando, tá, pela maior parte dos meus indicadores. E aí eu fui pintando de verde depois, vermelho e amarelo, para identificar quem que eu realmente vou investir, quem que eu não vou investir, pintado de vermelho, e quem que eu vou ter que analisar depois, tá, pintado de amarelo. Então você pode ver a B3, por exemplo. Ó, a B3 passou em todos os critérios, se você for ver, ó, olha lá na primeira linha, todos estão na média, top, tá aqui com desconto negativo também, então é um dos meus critérios. E eu vou pegar 2 exemplos de empresas, a Vulc 3, tá? Essa ação não tinha na minha carteira, então eu vou pegar ela, vou mostrar por que ela acabou passando. E vou mostrar também a Agro, que eu tinha na minha carteira, e vou mostrar por que ela reprovou, tá? Então, deixa eu entrar aqui no Status Invest. Vulc. Então, vamos ver por que essa ação entrou, tá? Eu vou... ela primeiro já passou pelos meus critérios iniciais do Status Invest. E depois, ó, Dividend Yield maior que 0. Preço sobre lucro tem que ser maior do que 0 e menor do que 18. Também está dentro. A parte para ver se tem margem de segurança, se ela está sendo negociada abaixo da média. Eu peguei aqui também, ó, ela está com 56% abaixo da média. Tá? A média é 13, um PL de 13 e o atual é de 5,99. O que isso significa, Willer? Que essa empresa, né, há um tempo atrás, em 2020, por exemplo, quando você investia, você levava 62 anos para ter o retorno do seu investimento através dos lucros que ela oferecia para você, né? Então, agora, essa mesma empresa está sendo negociada a um múltiplo de 5, tá? Para 6, né? Vamos arredondar para 6 aqui, 5,99. Então, o que isso representa? Que ao invés de eu investir nessa empresa e levar 62 anos para ter o retorno, eu agora levo 6.
Então tá valendo bem a pena, né? Se essa empresa continua tendo bons resultados, por isso que não vale a pena você analisar somente o PL, né, e o histórico dele, porque às vezes você pega uma empresa que está sendo negociada num múltiplo baixo, que está descontada, mas ela é um lixo. Então eu continuo analisando o restante. Então outra coisa que eu levo em conta, LPA, lucro por ação, também positivo para garantir que eu não vou entrar numa empresa com prejuízo. Dívida líquida sobre patrimônio. Tem que ser menor do que 1. Aqui também está bem tranquilo. A dívida líquida está representando apenas 13% do patrimônio. Esse aqui também tem que ser menor do que 3, está 0,42, bem tranquilo. Liquidez corrente, né? A possibilidade de pagar as dívidas de curto prazo com caixa. Tá pagando mais de 2 vezes, quase 3 vezes. Então tem bastante caixa. A parte aqui, ó, deixa eu colocar. Desculpa a minha voz, pessoal, se tiver meio fanho aí, porque eu tô gripado essa semana, mas fiz questão de não deixar vocês na mão, tá? De gravar esse vídeo. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Então, ó, eu vou comparar essa ação com o subsetor, tecidos, vestuário e calçados. Quais são algumas coisas que eu comparo? Margem EBITDA, tá? Então dá para ver ó, que está com 87% acima do subsetor que ela atua. O ROI também eu comparo, tá? Então ela está com 80% acima. O ROIC 69% acima. Outra coisa que eu comparo, deixa eu colocar no hoje, o CAGR e o CAGR de receita e de lucro eu coloco para ser acima de 0 e aqui está 14 e no de lucro está 19%, praticamente 15, 20, né, se for arredondar. Então é uma empresa que está passando fácil, né? Tá com indicadores muito positivos. Vamos descer mais um pouquinho para mostrar outras coisas que eu levo em conta. Não vou fazer uma análise completa igual eu faço, porque senão ia demorar muito e eu quero mostrar outra também, tá, pessoal? Mas vou dar uma resumida aqui para vocês entenderem a lógica. Receita e lucro. Se a empresa teve prejuízo nos últimos 5 anos? Não. Tá? Não teve nenhum ano que fechou com prejuízo. Na parte de receita, dá para ver que desde 2018, né, ela tinha uma receita de 1 bilhão e 200, agora já está em 2.500, né, aumentou bem, ou seja, tá tendo mercado, tá tendo procura, né, eles estão conseguindo aumentar as vendas, também estão conseguindo aumentar os lucros, né, dá para ver aqui ó, que o lucro desde 2020 vem aumentando bastante. 2020 foi um ano complicado, né, para o setor que ela atua, por causa do ápice ali do Covid, muita coisa fechada, então é justificável, tá? Se fosse uma sequência de anos aqui, ou um ano que não tem nada a ver com Covid, eu ia tentar investigar melhor, ou já ia descartar de cara, mas passei ela e vou para o agro. Por que o agro acabou reprovando? Né? Então, P sobre L maior que 18. Já reprova aqui. Deixa eu pegar outro. Vai ser comparado com a média do segmento. Deixa eu pegar aqui, ó. Agropecuária. Também não. Já sei. Calma aí. Vamos comparar com a média do mercado. Aqui acho que ela teve alguns pontos que ela reprovou. Eu vou comparar o ROI e o ROIC, que são dois indicadores que tem lá na minha planilha. E eu geralmente pego top ou na média. Tá? Então aqui ó, o ROI comparado com o segmento está 47% abaixo. Então reprovou nesse indicador também. ROIC. Aqui entrou como ruim também lá na minha planilha, porque está com 62% abaixo. Margem líquida, aqui também ó, não é um dos indicadores que eu comparo com o segmento, mas dá para ver que está um pouco abaixo também, né, do segmento que atua. Praticamente todos os indicadores que tem aqui, tá vendo? A dívida líquida sobre EBITDA, 45% mais endividado. Ó, todos os indicadores de rentabilidade, tudo ele tá pior. Indicadores de eficiência, tudo ele tá pior. Então não tinha como passar, tá? Vamos dar uma olhadinha também aqui no gráfico. Não lembro se na parte de lucro e de receita se teve alguma coisa. Não, aqui a princípio tá legal.
ele passaria. Ó. Olha só que gráfico de receita legal. Se a gente fosse analisar só o histórico de receita, apesar que aqui não tem ainda 2022, né? Mas se fosse analisar só isso aqui, ele iria passar. Por isso que é legal você fazer uma análise bem completa. Eu vou voltar rapidinho na planilha só para mostrar uma coisa que às vezes vocês podem se deparar com isso também. Essa empresa eu já tenho na minha carteira, tá? E eu não encontrei alguns indicadores, alguns resultados de 2022. O que eu fiz? Eu dei uma olhada no RI, então eu peguei essa empresa, joguei no Google, coloquei RI no final e procurei calendário de eventos. Quando que eles vão divulgar o resultado do quarto trimestre do ano passado? Então, ó, divulgação de resultados é essa cor aqui. Dia 21 de março eles vão divulgar os resultados e isso impacta em vários indicadores, tá? Não vale a pena você analisar agora, tá? Porque tem vários indicadores que se baseiam, né, nos resultados que eles vão divulgar. Então, o que eu fiz? Pintei de amarelo, coloquei uma observação para analisar no dia 24, né, alguns dias depois, e depois aqui também eu coloquei a Unipar, que é outra ação que eu tenho na carteira, para analisar no dia 20, que também aconteceu a mesma coisa. Eles ainda não divulgaram, fui lá no RI da empresa, calendário, e vi que eles vão divulgar só no dia 20, tá? Uma última coisa, pessoal, só para a gente finalizar o vídeo, eu geralmente compartilho a minha carteira geral, mostro quantos por cento eu estou em cada ativo, como é que eu vou fazer o rebalanceamento no mês, mas esse mês eu estou fazendo uma análise um pouco diferente, eu estou revendo os percentuais da minha carteira, eu provavelmente vou delegar alguns investimentos para alguns fundos, depois no mês que vem eu vou gravar um vídeo dessa playlist, Uma Hidra no Mercado Financeiro, explicando para vocês qual que foi a minha decisão, quantos por cento que ficou em cada ativo, quais foram os fundos que eu escolhi, por que eu escolhi, tá? Então, esse vídeo, vocês que estão acostumados a seguir essa playlist, eu não vou mostrar dessa vez a minha carteira geral, tá? Porque eu vou fazer alguns ajustes. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Eu sei que é um assunto meio polêmico e bem diverso no mercado financeiro, né? Porque cada pessoa analisa as ações de uma forma, o seu professor ou o influencer que você segue, cada pessoa segue um método. Eu desenvolvi o meu, escolhi critérios e formas de chegar nas melhores empresas para eu me tornar sócio, mas você pode fazer esse processo da forma como você preferir, tá? Se você quiser, por exemplo, colocar uma coluna sobre sustentabilidade, né, sobre envolvimento em escândalo, qualquer coisa que você quiser, você pode colocar lá como critério, tá? Tudo visando aí chegar em boas empresas para você se tornar sócio. Então, se fizer sentido para você, tá valendo. Coloque aqui embaixo nos comentários se você já investe em ações, né? Se você quiser citar algum exemplo para compartilhar aqui com a gente, vai ser muito bem-vindo. Clique em curtir se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e me siga no Instagram, porque lá eu faço postagens diárias sobre educação financeira e investimento. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até a próxima.